Fala pessoal, hoje estamos com o segundo episódio do Nada é em Off. E aqui Nada é em Off, como vocês podem ver, eu estou ao lado de Romeu Tuma Júnior, licenciado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Essa é uma entrevista importante, seria por si só, pelo personagem que se tornou Romeu nesses últimos anos, mas principalmente porque ela está sendo gravada na segunda-feira, 13 de abril de 2026, horas após o Romeu Tuma Júnior comunicar a todos que se licenciaria do seu cargo na presidência do Conselho Deliberativo. Eu, particularmente, recebi a notícia enquanto estava no ar, dentro da programação da TV Gazeta, do Gazeta Esportiva, do Jornal da Gazeta, e depois, por um contato telefônico, o Romeu aceitou o convite de nos dar a entrevista aqui na Salazar TV. Então, Romeu, antes de mais nada, obrigado por topar dar aqui a entrevista. Espero que essa entrevista aqui seja esclarecedora, a gente aproveite bem o momento. Aqui, como eu sempre falo, não importa se eu concordo ou se eu discordo, a minha intenção aqui é trazer esclarecimento sobre os assuntos, principalmente esses últimos casos. Obrigado por topar dar entrevista e vamos ver se a gente consegue esclarecer muita coisa aqui, Romeu. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com você. Faz tempo que a gente não se vê, não se fala. Faz tempo que eu estou pedindo a entrevista, né? É verdade. É verdade. E até pelo momento, eu acho que eu estar no cargo de presidente do conselho, ficava difícil falar algumas coisas, esclarecer algumas coisas, porque a gente sempre fala em nome do Conselho Deliberativo. Então você falar algumas coisas que são mais pontuais, mais ligada à questão pessoal ou ao conselheiro Romeu Tuma Júnior, é mais complexo você desassociar a figura do presidente e do conselheiro. Nesse momento que eu me licenciei, para exercer somente a função de conselheiro, fica mais fácil de falar. Bom, não preciso nem falar, né? Vou aproveitar e pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Aqui muito conteúdo, como sempre, para vocês, interessante para... Aqui, como eu sempre falo, a intenção é manter vocês bem informados com o jornalismo profissional e trazer principalmente esclarecimentos. Essa é a maior intenção dessa entrevista aqui com o Romeu Tuma Júnior, que muita gente gosta, muita gente não quer nem ouvir falar no nome, mas a gente aqui com o papel jornalístico é esse, é ouvir e tentar trazer os esclarecimentos. Então, inscreva-se na Salazar TV, compartilhe esse vídeo, deixe aqui os seus comentários também, que tudo isso é muito importante para a gente continuar nesse projeto. Romeu, não tem como a gente não começar a entrevista falando sobre o seu pedido de licença da presidência do Conselho, né? Primeira coisa que eu quero entender, são poucas horas desse comunicado, a gente ainda está tentando entender qual que é a repercussão dele. Eu senti até que muita gente foi pega de surpresa no Parque São Jorge. Falava-se da sua eventual renúncia, ou de você ficar e lutar até o fim, ou de você renunciar após a votação, se ela acontecesse, da reforma do Estatuto na Assembleia, e de repente vem esse pedido de licença. Por quê? O que aconteceu? Foi a liminar que impediu a votação da Assembleia que te motivou a isso? É o receio de você, de repente, ser afastado por uma decisão judicial? Ou você está simplesmente cansado e não quer mais, Romeu? Na verdade, Salazar, eu estou vendo que nos últimos tempos estão usando uma narrativa falsa de que eu sou empecilho para muitas coisas lá. A diretoria tem usado isso para causar muitas situações de autoritarismo, de desrespeito ao estatuto, de enfrentamento de muitas coisas que o Corinthians precisa fazer, e usando como argumento que é o Tuma que não pode, o Tuma que não deixa, o Tuma que isso, o Tuma que aquilo. Então, assim, acho que chegou o momento de eu me afastar temporariamente para demonstrar, primeiro, o que eu sempre falei, que eu não sou apegado a cargo nenhum, não tenho nenhum apego a cargo, e eu acho que o Corinthians está muito, mas muito acima de qualquer interesse pessoal, coletivo e interesse particular. Eu acho que eu precisava sair da frente para demonstrar claramente o que está por trás dessas ações autoritárias, dessas narrativas falsas que visam exclusivamente manter o status quo, manter o sistema como ele é, e já vem há muito tempo. Aqueles que assumem a presidência do clube acabam tentando preservar esse sistema que só prejudica o Corinthians, que só faz a dívida aumentar, porque ele não muda nada. Então, assim, quando eu percebi que esse movimento de eu me licenciar da presidência poderia destravar as coisas, ou pelo menos mostrar publicamente o que de fato importa, quem é de fato o responsável, quem são os culpados por tudo que a gente está vivenciando hoje, eu fiz um movimento de sair. Quem são os culpados?
Está muito claro nesses fatos atuais que a presidência do clube, o Osmar Stabile, que traiu todos aqueles que confiaram nele, torcedor, conselheiro, associado, o pessoal do CORE, boa parte do pessoal do CORE. E você não é o primeiro, eu já escutei algumas pessoas apontarem isso, né? Olha, o Osmar Stabile traiu a gente, prometeu um monte de coisa, não cumpriu nada depois que foi eleito. Eu escuto isso de algumas pessoas. Tem também quem goste do Osmar. Quando vocês falam de traição, especificamente do que vocês estão falando? Tem muita gente que reclama que ele traiu, mas porque não entregou os cargos que ele prometeu. Exatamente. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Também tem isso. Ele prometeu, ele teve 200 votos no conselho. Ele prometeu cargo para todas as chapas. Ninguém tem 200 votos do dia para a noite. Tem muita gente que trabalhou acreditando nele. Não só por cargo, mas também por idealismo, porque achou que as coisas iam mudar. Então ele traiu todo mundo. Ele traiu quem tem interesse em cargo, porque não deu. Ele traiu quem ideologicamente acreditou que ele ia fazer mudanças. Mas a sua, quando você fala de traição... Porque ele traiu o estatuto, que ele jurou proteger. Ele traiu as questões de ideologia, para quem quer fazer um Corinthians efetivamente livre dessas amarras que há muito tempo atrasam o clube e prejudicam financeiramente e imagem o clube. Você apoiou o Osmar Stabile. E qual foi o momento, e eu sou testemunha da boa relação que vocês tinham. Eu presenciei uma relação harmoniosa entre vocês. O que aconteceu? Qual que é o momento que acontece essa ruptura? Logo depois que ele assume a presidência, quando a Assembleia Geral ratifica o afastamento do Augusto, ele começa a dar claros sinais de que ele está desviando do foco principal, que era a mudança da forma de gestão no clube. Você veja o seguinte, que infelizmente, lá atrás, quando se pensou numa candidatura para mudar o sistema de governança no clube, o sistema de administração do clube, o sistema de gestão no clube, que eu ameacei ser candidato, várias pessoas pediram para a gente não rachar a oposição, e o Augusto saiu candidato, houve uma composição para acolher vários grupos nessa chapa, para que não tivesse essa divisão de votos. E aí juntou quase 15 chapas, 15 grupos lá, diferentes, e acabei abrindo mão para apoiar a chapa que era o Augusto, o Osmar e o Armando. Infelizmente, hoje a gente chega à conclusão que a chapa inteira está contaminada, por tudo que aconteceu. Até o Armando, você inclui o Armando nisso? Mas não tem dúvida. Não tem dúvida, porque ele também, o Armando é uma figura assim, diferente das outras, porque ele age no bastidor. Às vezes ele vai para o ataque, às vezes ele se esconde. Ele é uma pessoa que é central nisso tudo, o grupo dele, que é o 82, Movimento Corinthians Grande, a Chapa 82. Ele tem uma vaidade absurda. Você vê um dia aqui que ele gravou um negócio, até, depois conversei com ele, falei, nós estamos aqui, hoje o Augusto caiu por minha causa. Esquece, ele estava sendo investigado na polícia. É que ele deu uma sorte lá que acharam algumas coisas do Augusto e o foco desviou. Porque ele usou métodos completamente irregulares para aquilo tudo acontecer. Quando ele foi falar com o Augusto para dizer que tinha que afastar o Marcelinho, que afastar o Sérgio, o interesse era outro. O interesse era ocupar a posição dos dois. Ali é fatos muito graves acontecendo. Tem mais fatos aí que as comissões estão apurando. A Comissão de Justiça está apurando a questão do material, que assim, eles estavam para terminar o relatório. Deve estar para acontecer isso. E vamos lembrar que quem mandou apurar isso foi o Osmar. E no bastidor ele fica falando para o Armando que não, olha, tentou várias vezes passar pano, mas ele que mandou investigar, depois que botar a culpa no Munhoz. Então, assim, essas coisas que eu te falo que é o Armando se manifestou com documentos ali para se defender. Mas o Munhoz foi ouvido lá, várias pessoas foram ouvidas, a comissão vai fazer o relatório. Obviamente vai fazer o relatório que ela entender cabível, mas eu acompanhei algumas oitivas. Os documentos dele falam muito menos que as oitivas e que os documentos apresentados por outras pessoas lá. E o Osmar também mandou para apurar, porque ele entendia que tinha alguma coisa grave, né? Porque ele é presidente do clube, não pode ser responsável, apesar que ele muda de acordo com o vento. Essas coisas que eu falo que são traições. Porque o cara que assume o Corinthians hoje, conhecendo todos os problemas, e ainda mais o Osmar, que veio depois de tudo que aconteceu com o Augusto, é uma traição para o torcedor que tem... Porque o torcedor que vai para a arquibancada, ele tem seu sonho, ele perde a cabeça, ele é irracional, é natural que seja assim, o futebol mexe com muitas emoções. E o cara trair isso, enganar, falar uma coisa para você daqui meia hora mudar, você vê que ele não age por ele manda interpostas pessoas agirem. Ele manda diretor falar no lugar dele, ele contrata advogado para agir em nome do Corinthians. Esse próprio caso aí,
O caso está sob sigilo. Qual caso? Esse caso da liminar do juiz. Esse era o meu próximo tema. Então, assim, ficou aparentemente claro para mim. Espero que cada um que tenha o seu entendimento coloque aqui nos comentários. Você saiu porque você chegou ao entendimento de que, olha, vou provar que o problema não é comigo. Não sou eu. Se o problema sou eu saio e deixa a reforma ser tocada. Você acha que com a sua ausência agora eles não terão, entre aspas, desculpa para não tocar o processo? Não dá para falar que a culpa é minha. Até porque assim, as narrativas, os argumentos são todos vazios. Agora eu tenho liberdade para falar. Não tem nada no estatuto dizendo que tem que passar no conselho. Já aconteceu isso várias vezes. A gente vai chegar nesse ponto, porque antes eu acho que é importante, porque o seu ato de solicitar a licença, ele vem imediatamente, no mesmo dia, da liminar concedida pela Justiça a pedido do Felipe Isabella, com a concordância da diretoria do Corinthians. Como que você recebeu essa liminar e que peso que ela teve para a sua decisão? A liminar, na verdade, o Felipe Isabella é um instrumento, né? A gente está acostumado a falar pau mandado. Não vou usar esse termo porque é questão de respeito, a gente tem que ter. Eu não sou que nem ele. Você acha que ele não agiu por conta própria, pela própria consciência? Isso é uma ação mais ou menos engendrada pelo Osmar, o diretor jurídico dele, o Pedro, alguns membros do CORE, que aliás é um parágrafo à parte. Nós vamos chegar no CORE. O CORE é uma coisa à parte que nós não precisamos falar. Mas assim, ele agiu, de caso pensado, com eles todos, ele foi somente um instrumento. Eu acredito que ele não tenha mais interesse político no clube, então ele serviu de instrumento. Tá vendo como está errado? Mas eu não estou errado. Esse caso está sob sigilo. Eu hoje pedi para o juiz tirar o sigilo para que as pessoas possam conhecer o processo. Você vai tentar derrubar a liminar? Eu não sei ainda. Eu estou avaliando. Eu acho que as pessoas precisam vir a público e se explicar. O Osmar é um deles. Por exemplo, o juiz negou 2 vezes liminar. Esse caso já está há bom tempo na justiça já. O juiz negou liminar 2 vezes e pediu para o Corinthians se manifestar em 15 dias úteis. Vamos lá, pensa que quem está assistindo a gente não é do campo então, do direito. Essa liminar que saiu hoje, para você que está nos acompanhando entender, o juiz negou ela 2 vezes, falou que não via motivo para dar liminar. Os 2 pedidos do Isabella? Sim, ele pediu, o juiz negou liminar, ele recorreu para o próprio juiz, o juiz negou de novo e pediu para o Corinthians se manifestar. Abriu prazo de 15 dias úteis. Isso dá mais ou menos, com os feriados que a gente tem aí, quase 1 mês. Provavelmente esse prazo ou seja, passaria a Assembleia. Passaria a Assembleia, provavelmente. Todo advogado usa esse prazo até o limite. Entra lá às 23h59 do dia que vai... O Corinthians se antecipou. O Corinthians, estranhamente não, combinado provavelmente, o Osmar manda contratar um advogado externo, tendo advogados do clube, funcionários do clube, que podem rebater isso tranquilamente, porque conhece o estatuto. Posso até citar o nome, doutor Sérgio, lá do jurídico, que recebe mensalmente, é funcionário do clube, para contestar essa ação. São todas informações que eu, pelo menos, não sei, né, acho que a maioria do nosso público, mas eu tô sabendo de tudo isso agora. Então, o Isabella fez um pedido, por 2 vezes foi negado. Perfeito. Aí um juiz solicita e dá 15 dias úteis para o Corinthians. O Corinthians é réu, no caso, né? É réu. Aí o Corinthians pede para o Corinthians se manifestar, o Corinthians se manifesta rapidamente. Aí o que acontece? E o Corinthians contrata um escritório externo. Para fazer essa defesa, esse escritório antecipa a defesa, preliminar, nem faz a defesa, fala, olha, nós vamos usar, no prazo determinado, nós vamos apresentar a defesa. Isso depois, claro, o doutor Pedro e a própria diretoria, a gente deve procurar todo mundo vai poder se manifestar, mas é importante porque é uma informação importante. Muito antes do prazo, o Corinthians faz uma manifestação prévia lá, dizendo que no prazo vai apresentar a defesa, mas fala que, a priori, o que está apontado na inicial, que o juiz não se convenceu, tinha razão, o autor, que é o Isabella, e que concordava. Aí o juiz dá liminar, porque não tem saída. Se o réu fala, ó, eu sou culpado... A impressão que fica é a manifestação do Corinthians por meio da sua diretoria foi o fundamental. Foi o fundamental, evidente. Se o juiz negou a liminar, o réu vem e fala, eu sou culpado, o juiz fala, então, tchau. Pior, né? Não ouvir o conselho, porque vamos lá, o Corinthians, o conselho, ele não tem... representação judicial. Quem faz é o Corinthians. Mas a gente pode ter representação jurídica. Você pega, por exemplo, da Câmara Municipal. Ela não tem a representação judicial. É o município que tem. Mas ela pode, quando é a respeito das atribuições,
ela pode entrar nos autos e fazer a defesa. O que aconteceu no caso do Augusto, por exemplo. É estranho. Aconteceu isso? Eu fiz a defesa. Augusto entrou ação contra o conselho e eu fui lá e fiz a defesa. Augusto até reclamou disso. Mas eu me defendi porque a ação era contra mim. Nesse caso, o autor, em tese, que descumpriu o estatuto, fui eu. Então deviam falar, te explica aí. E o Corinthians patrocinar a minha defesa. Ao contrário, o Corinthians pagou um advogado externo para falar, sou réu mesmo, sou culpado e tchau. Qual é o interesse de tudo isso? É brecar a Assembleia, é brecar a reforma do estatuto. É isso. Até porque tem precedentes. Não tem nada, isso é importante você que está nos acompanhando e você também entender. Não tem uma palavra sequer no estatuto atual, que aliás, um dos autores é o doutor Isabela. Ele sabe disso muito bem porque ele que fez. Não foi nem comissão nenhuma. Ele participou, né? Ativamente. Do texto. Não tem uma palavra sequer no estatuto atual, nem no regimento interno do Conselho, que diz que você precisa votar no Conselho uma reforma estatutária para depois ir para a Assembleia Geral. O que tem no estatuto é que o Conselho precisa reconhecer a necessidade de uma reforma. E isso o Conselho já decidiu por 2 vezes nesse tempo que nós estamos fazendo esse trabalho de reforma, por unanimidade. A partir do momento que reconhece que há necessidade de fazer uma reforma, você não tem a necessidade de passar o texto pelo Conselho. Se você quiser mandar direto para a Assembleia, você pode. Em última instância, quem decide é a Assembleia, e nós já temos precedente. Nós tivemos uma reforma em 2011, que é aquela que suscitou, aquele o Andrés marcou, passou por cima, como o Osmar fez lá para tentar... Isso. Houve uma alegação de que o Andrés já havia feito isso, mas nós conseguimos documentos. Né? Naquela vez, o que aconteceu? O Andrés pediu, como presidente, para o presidente do Conselho convocar o Conselho, fez isso por 3 vezes, o presidente não quis convocar, o CORE pediu, o presidente não quis convocar, 50 conselheiros pediram, o presidente convocar, ele não quis convocar, aí sim, depois de 4 meses, o Andrés convocou o Conselho. Mas, enfim. E segundo o estatuto, depois desses pedidos todos, o presidente do Conselho é obrigado a convocar em até 30 dias. Isso. Como ele não cumpriu, aí o Andrés... Não precisava nem esperar todos esses pedidos. Convocou e um abraço. Um pedido qualquer deles, ou 50 conselheiros, ou o CORE, ou o próprio presidente da diretoria pedindo, se tivesse fundamentação, e o presidente do Conselho não convocando e não explicasse porque não convocou, ele poderia convocar. Mas você tem que fazer o pedido, porque quem convoca o Conselho é o presidente do Conselho. Isso está muito claro no Estatuto. Mas, enfim, naquela vez, era para votar uma mudança no Estatuto. Aliás, eles voltaram a ter o chapão aquela vez. Que é o presidente bota o Conselho de joelho, porque ele que indica todos os conselheiros. E o que foi feito? Quando decidiu isso no Conselho, o presidente do Conselho que tocou a reunião, que era o vice na época, ele mandou tudo para a Assembleia Geral, falou, ainda que a gente tenha decidido aqui, quem vai decidir em última instância é a Assembleia Geral, valendo ou não a decisão do Conselho. Então, assim, mesmo que o Conselho vote, isso já aconteceu. O Conselho de falar assim, tudo isso está reprovado, tá bom, obrigado, vai para a Assembleia. Se a Assembleia falar, tá tudo aprovado, bom, não valeu de nada o que os conselheiros decidiram. É isso que já aconteceu em 2011 e isso que já aconteceu em 2016. Nós temos as atas lá. Mas nós temos quantos destaques para serem votados? Nós temos, na verdade, 15 destaques e o texto base, 16 decisões. Tomadas 16 decisões, eventualmente, vamos trabalhar num cenário hipotético aqui. Teve a reunião, eles tomaram a decisão sobre esses 16 destaques, perfeito, os 15 e o texto base. O que vai para a Assembleia Geral, repete-se essa votação dos 16 pontos ou só vai para a Assembleia Geral aquilo que foi aprovado pelo Conselho? É o que eles querem inovar. A diferença é essa. Eu não permiti isso. Eles querem inovar, eles queriam, primeiro, que eu fizesse uma votação secreta, para não pôr a cara, não aparecer quem votou contra isso ou a favor daquilo. Isso é um absurdo. Esse negócio de voto secreto, eu falo aqui agora, é minha opinião, é um absurdo. Então, assim, o nosso estatuto não tem essa previsão. Quem decide é o presidente do Conselho. A única coisa que tem no estatuto atual que vota secreto é questões da comissão de ética. Tá. Eles queriam que eu fizesse isso, eu não fiz, não me curvei, enfrentei. Eles queriam decidir quais os temas que iam votar. Eu falei, não vai decidir porque tem uma comissão que fez todo um trabalho de 2 anos ouvindo todo mundo. Nós tivemos mais de 15 audiências públicas. Só nessa última fase do projeto nós tivemos mais de 11 audiências públicas, com participação de todo mundo. Você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Não dá para enganar as pessoas, eu não vou me prestar a isso. Então, assim, vai votar e a sócio que decida. É o que está lá. Mas aí o que vai para o sócio decidir é o que o Conselho decidiu. Mas aquilo que a decisão do Conselho. Se ele rejeitou, o sócio decide se vai rejeitar ou não. Se ele aprovou, vai Vamos dar um exemplo aqui, vou tentar ser mais claro para o pessoal.
Fiel torcedor, vai. Principal Beleza. termo. Fiel torcedor. Chega lá, tem 3 opções. Com fiel torcedor na próxima, com fiel torcedor só na outra, sem fiel torcedor. Aí o conselho decide, o fiel torcedor só na próxima. Tá. Quando vai para a Assembleia, vai apenas essa decisão. Olha, fiel torcedor só na próxima, ou você discorda, ou vai para a Assembleia Geral as mesmas 3 opções que os conselheiros tiveram. O certo é isso. Vai às 3. Olha, o conselho decidiu. Isso que tem que significa, ser- então, a decisão do conselho, então, Por isso que não tem no estatuto essa previsão que o conselho vote. e vai para a Assembleia. E vamos lá. Completamente vou aberto com repetir. todas as opções. Apesar de ter várias coisas conflitantes no estatuto atual, e eu vou lembrar por que tem. Quando foi votado isso em 16, eu lembro que eu avisei quem estava presidindo a mesa, quem estava presidindo o conselho, quem estava propondo a reforma, Ademir, doutor Strenger, Isabela, eu falei, tem que fazer uma comissão de redação agora para juntar o que foi decidido, para não ter coisas conflituosas. Não precisa, e virou o que está aí hoje. Mas as coisas que eles redigiram, e eu tenho que elogiar, porque eles são técnicos nisso, eles não colocaram que o conselho tinha que votar a reforma. Por quê? Porque eles sabiam disso. Eles estão enganando as pessoas hoje. Enganaram o juiz também, porque não tem essa previsão. Porque eles são técnicos. Eles sabem que não precisa, se a Assembleia Geral vai decidir, o Conselho não precisa se manifestar. Bom. Então eles queriam que eu desse um entendimento contrário ao que está no Estatuto. E eu sempre falei que, como presidente do Conselho, eu não faria nada que estivesse nem além, nem aquém do Estatuto. Eu ia ser um guardião do Estatuto. Ninguém vai descumprir o Estatuto. Eu não vou permitir isso, eu não vou ser conivente com uma ilegalidade e uma irregularidade. É isso, simples assim. Então eles queriam que eu desse uma interpretação diferente, que eu matasse no peito. Não, faz aí, dá jeito nisso. Deixa esse negócio de lado aí. Quem tem parente, que é conselheiro, que tem parente na gestão, não pode punir a gente. Para. Isso aí é uma decisão de todo mundo que foi proposta. Eles chegaram ao Se eu não estiver enganado, o doutor Ademir, eu não sei, eu não convivo dentro do clube assim, mas a informação que chegou pra gente, a gente já foi falado isso em outros momentos, que o doutor Ademir, por exemplo, ele está no CORE e ele tem um filho que trabalha no Corinthians. É isso? Faz tempo. Faz tempo? Faz tempo. Tem um filho que trabalha no Corinthians. Estou usando o doutor Ademir porque ele é um personagem importante nisso tudo, mas isso é muito comum dentro do Corinthians? Tem bastante gente, que tem emprego, agora deve estar conseguindo tem mais. Filho, agora, filho na base, ou filho dentro do clube. Tem muita gente que tem parente empregado, isso é muito ruim. O estatuto trazia muita importância. Esse estatuto, o novo, se for reformado, acaba com isso. Acaba com isso. Acaba com isso ou mantém, só que o conselheiro perde o direito de votar? Não pode mais. Preserva quem está mais de 3 anos, até por uma questão de garantia do direito de trabalhista. Mas a partir de agora não pode mais contratar ninguém que tenha parentesco com quem é de órgão fiscalizador. Então se acaba esse negócio de barganha. Tem muitas coisas que hoje o Estatuto não tem: governança, punição para quem malversar os nossos recursos, punição imediata para quem tiver ato de gestão temerária ou fraudulenta. 01 votar. 01 votar está no Estatuto. 01, para quem não sabe, antiga. é o primeiro dependente, né? Isso. Vamos lá, se você é o sócio titular e a sua esposa, hoje, por exemplo, não tem direito a votar. Ou vice-versa, né? Ela teria direito de voto nesse caso, né? Você tem também, por exemplo, uma adequação à Lei Geral do Esporte, que já está aí faz 2 anos, e o clube não está adequado à Lei Geral do Esporte. E quando eu, por exemplo, eu escutei do Pedro Paulo, a gente chama de PP carinhosamente, ele chegou a me relatar que o texto, inclusive, ele não está de acordo com a lei em vários tópicos. E ele também citou para mim, por exemplo, que o edital é de reforma, não para você constituir um estatuto do zero. Isso foi relatado para mim, e, bom, enfim, como que você recebe isso? O estatuto fala em reforma. Reformar, você pode mudar tudo. Mas aí a proposta de ver, nós temos o regimento da reforma... Você não teme que entre com nenhum pedido de nulidade por causa dessas questões? Zero. Reforma é reforma. Você pode reformar do artigo 1 ao 150. E tem vários artigos que mantêm o que está no texto. Só que assim, como ele começou uma reforma, as pessoas foram propondo. E a comissão que ia e tinha o direito, até pela regra da reforma que está no regimento, a comissão tinha um relator que poderia adequar a proposta, vetar a proposta, inovar a proposta, não fez isso, falou, não, nós vamos compilar as propostas e deixar o associado decidir, e foi o que ela fez, não teve nenhuma intervenção assim mais direta e tal, mas eles todos participaram.
Isso tudo é tudo narrativa, como era o túmulo culpado. Olha, era a reforma, mas a reforma mudou o azulejo da cozinha. Não podia, só podia mudar da copa. Mudou o quarto do filho 2, então tem que mudar no 3. Ah, o filho casado não podia mudar o quarto. Isso é tudo narrativa para dizer o seguinte, nós não queremos que mude nada. Aliás, quem acompanha o Corinthians aí mais tempo vai lembrar que nós tivemos uma reforma proposta e quase que concluída na gestão passada do Conselho, que eu acho que o André Negão era presidente da comissão. Ela chegou a ser pautada pelo presidente do Conselho, que era Alexandre Uzi, faltando 3, 4 dias para votar, foi a mesma confusão. Fizeram brigar e desmarcar a reunião, e falaram, está desmarcada, tá, depois a gente vê quando vai votar, não votou mais. Pelos mesmas coisas, mesmo grupo, mesmas pessoas, mesma pressão, só que naquela época ele cedeu e ficou por isso mesmo. Eu falei que nem ia ceder e nós íamos mudar, porque já faz mais de 10 anos que o estatuto não é mexido. Nós precisamos modernizar. O Corinthians não vai sair dessa situação atual sem mudar, sem dar perspectiva, sem você poder discutir se vai ter SAF, se não vai, se a SAFiel é importante ou não é. A gente precisa mudar, nós temos que ter regra de governança, punição. Nós não conseguimos fazer nada lá. Assim, os caras precisam entender que o Parque São Jorge não é mais quem vai limitar a história do Corinthians. Você é a favor do fiel torcedor votar? Eu sou. Agora? Claro, porque já nessa eleição? Não dá mais para o Corinthians ficar dependendo de 2, 3 mil sócios para tocar essa nação, o tamanho do clube. Não dá mais, já passou da hora. Até por causa disso que a gente está vendo. Tem muita gente que diz que se aumentar o eleitorado para 20, 30 mil pessoas, acaba isso aí. Você é a favor de separar o futebol do Parque São Jorge? Sou a favor. Isso é quase o que o SAF deseja, né? O que a SAF deseja é isso, né? Você quer ver, por exemplo, separa as coisas. A estrutura e profissionaliza, futebol, né? Hoje a estrutura do futebol, quem paga a conta é o clube. Sim. Você tem todo o jurídico, quem paga é o associado. Mas o dinheiro do clube vem do futebol. Não necessariamente. Mais de 1 bilhão de receita do futebol. Você tem muito dinheiro que é de mensalidade. Mas não. Mas assim, na conta... O futebol dá mais de 1 bilhão. Mas quando eles divulgam, por exemplo, o balanço, o clube é deficitário 40 milhões. Procura lá no clube para ver que conta o clube está pagando. Ele está pagando as contas do jurídico do futebol, ele está pagando as contas do processo trabalhista. Não, então, assim, por isso claro, eu entendi o seu ponto de vista, mas o futebol traz quase 1 bilhão. Sim, mas você tem que separar para o futebol pagar a sua conta, ter o seu jurídico, ter a sua administração separada do clube, porque hoje o clube parece, na divulgação, nos balançantes, o clube parece um vilão e não é. Por isso, assim, por exemplo, a SAFiel tem se adequado, tem mudado as versões dos projetos. Eles mudaram. Você tomou consciência sobre isso? Tomei, porque eu tenho conversado com eles. E eles também têm se convencido. O que você achou do novo projeto da SAFiel? Eu vi muitas mudanças importantes. Por exemplo, eles começaram, no começo, antes da SAFiel ser apresentada para o corintiano, eles estiveram comigo. A gente conversou bastante, antes da primeira versão. Ninguém pensava em clube. O clube, eles queriam futebol e tchau, o clube, que se exploda lá. Eu falei, não é assim. O Corinthians é diferente, não dá para você achar que vai jogar no lixo o clube. Aí começaram a enxergar com outros olhos o clube social, que tem tradição, porque o Corinthians, antes de ter o estádio, quem bancava todo o futebol era o clube. Então a história de relação não é um clube que fica na Zona Leste e por acaso todo mundo torce para aquele time. Não é isso. Lá atrás, quem construiu a história do futebol foi o clube social também. Sim. Quando os operários se juntaram para pegar, claro, tal. É que muita coisa mudou de lá para cá. Exatamente, e a gente tem que acompanhar. Mas a gente tem que acompanhar. Então, assim, dá para você ter separado, dá para ter uma SAF amanhã, dá. Mas, pô, cuida do clube também. O clube também pode melhorar muito se ele tiver uma gestão profissional. O clube também consegue se autossustentar. Um clube que com futebol faz 1 bilhão, se ele der 5% dessa receita só para o Parque São Jorge, vira o Pinheiros. Isso. Mas enquanto você tiver barganha de cargo, de diretoria, para apoio, voto, isso é tão... Então você é a favor do fiel torcedor? É a proposta, na verdade. A favor de votar agora? A proposta, na verdade, é minha. Eu estava no grupo União dos Vitalícios, quando teve a primeira proposta de reforma, que apareceu o fiel torcedor. Isso era a gestão do Goulart, salvo engano, faz 8 anos, 6 anos, 7 anos. A proposta é nossa, é do grupo União dos Vitalícios. Depois eles foram contra. Agora estão jogando para a torcida aí. Mas a proposta é minha. Agora eu vou até fazer... Aí aparece um monte lá, Calil, Herói, puta conversa mole. Manda eles mostrar o documento onde eles propuseram isso.
Porque para muita gente, inclusive, encontrei aqui, você vê que eu estou falando os nomes, eu não tenho... Sim, eu também não tenho problema. Agora não graças a Deus, eu converso com todo mundo no maior respeito, né? Às vezes a notícia não agrada um, não agrada outro, você já ficou bravo comigo, outro dia o outro ficou. Parte, né? Hoje, no dia dessa gravação, inclusive, preciso ligar aqui pro Pedro Soares, ele tá bravo com uma notícia que eu dei, mas enfim, eu não levo nada para o lado pessoal. Esses dias o Peterson... respeitosamente também, a gente acabou se encontrando na porta do Parque São Jorge e ele chegou a comentar comigo: Salazar, o problema aqui são os vitalícios, a gente precisa acabar com os vitalícios. E muita gente é a favor disso, Romeu, de que não tem que ter vitalício, você tem que ter pode ter um período ali, agora, poxa, pro resto da vida. O que você pensa disso? Você já fez parte da União dos Vitalícios, você é a favor? Qual que é o grande benefício de você ter um grupo de vitalícios? E se acabar com os vitalícios, não seria mais vantajoso por alguma maneira? O que você pensa sobre isso? Eu acho assim, é tudo uma questão emocional que está acontecendo nesse momento, por inabilidade e por tudo isso que o Osmar tem feito. Ele é responsável disso também, que ele é do grupo. Os vitalícios têm uma história importante no Corinthians. Os vitalícios sempre foram o ponto de equilíbrio, porque é a gente que tem mais vivência, mais experiência, sustenta mais a história do clube, né? Com todo respeito a todos os conselheiros, associados, os vitalícios tinham mais história de dedicação ao clube. Lá atrás, quando as coisas eram muito difíceis, o vitalício teve muita gente que ajudou o clube financeiramente. Então eles têm uma história. Muita gente acha que os vitalícios caíram de paraquedas no conselho. Não é verdade, pelo menos a grande maioria. São pessoas que foram indicadas por algum presidente em algum momento e foram eleitos para essa questão, para essa condição de vitalício. Eles foram eleitos tanto pelo Conselho Deliberativo no primeiro momento, depois foram ratificados pela Assembleia Geral. Então muita gente acha que o vitalício nunca foi votado. Ele foi votado sim, e 2 vezes. Pelo Conselho e pela Assembleia Geral. Mas não entra de novo na história... Eu estou só historiando. Perfeito, mas não entra de novo na história de se adequar aos novos tempos. Eu entendo, eu até concordo, de novo vou dar um pouquinho de opinião aqui, nem é meu papel hoje, mas eu até concordo de todo o contexto é importante, o peso histórico é importante, tem que ser lembrado, mas quando a gente analisa, traz para hoje, com Lei Geral do Esporte, com as SAFs, com a profissionalização do futebol como um todo, ainda cabe ter um grupo como o dos vitalícios? Ainda é benéfico? É onde eu vou chegar. Então vamos lá, eu estou contando a história dos vitalícios. Aí você chega num momento que os vitalícios, numa mudança estatutária, essa mesmo que o Isabela participou, eles caem de 200, cai para 100, corta na metade. Só que tinha na época mais de 150 e tal. Então ficou estabelecido que quem estava vivo ficava, conforme ia morrendo, os vitalícios... Não entrava mais ninguém. Não entrava mais ninguém, extinguindo o cargo, extinguiu até 100. E só seria vitalício o presidente que cumprisse o seu mandato, até por experiência e tal. O último que entrou foi o do Írio, quando baixou para 99 vagas. Hoje, no estatuto atual mesmo, sem votar o novo, prevê o seguinte: não tem mais indicação para vitalício, ainda que passe por assembleia. Para ser vitalício, a pessoa precisa se candidatar, precisa ter currículo e tal, tem uma regra, se candidata, o conselho elege. Mas na reforma, que está aí para ser votada, eles não querem que vote, também diminui. Tem 3 propostas. Na verdade, uma mantém como está, 200 conselheiros trienais, que agora passaria a quadrenal, que também vai votar, se quer mudar o tempo, e 100 vitalícios, ou seja, metade. 2/3 do associado trienal, ou quadrenal, 1/3 vitalício. Nessa proporção, tem uma proposta que muda para 150, até porque eu acho que tem muito conselheiro, 300 é muito já. Para 150 trienais ou quadrenais e 75 vitalícios, e uma outra proposta que é mais um corte maior, que seria 150 trienais ou quadrenais com direito a 2 mandatos só, não poderia ter o 3º mandato em sequência, tem que renovar. E só 50 vitalícios. Então, que hoje tem 100, conforme for falecendo, na verdade tem 90, 10 saíram por falta. Nós tiramos. E aí você vai, conforme vai saindo, vai extinguindo, fica 50 Mas isso aí incomoda muita gente. Eu escutei também de um trienal que eu tô tentando lembrar, acho que foi o Paulo Pedro, estou sempre... Ela, o trienal ele precisa se reciclar. Ele não pode emendar mais de 3. Agora o vitalício ele não precisa se reciclar. Mas o importante não é isso, o importante é o debate.
Não, claro, Nós com fizemos certeza. o que está na proposta de reforma. Mas você acha que ainda é interessante ter Não, eu não acho vitalícios? nada, na verdade. Hoje eu posso falar, Hoje mas você ontem pode. eu era presidente do conselho. Você não podia falar, eu nem te O que eu precisava perguntaria. garantir, a comissão garantiu que as propostas apresentadas fossem para a Assembleia Geral votar. E hoje tem 3 propostas. Manter como está, que eu acho que é ruim votar, não acho que não vou votar nisso. Você tem lá 75 e 150, 50 e 150 com 2 mandatos de quadrenal. Tem gente que vai falar, o Tuma botou aí porque ele não quer que a gente fique, nós já temos 2 mandatos. E os caras não lê. É 2 mandatos se for 4 anos. Então começa na próxima eleição. Como muita gente fala, o Tuma não quer deixar o Rosala ser onde está escrito isso no estatuto. É, porque teria que terminar um segundo mandato, como a eleição Mas no dia que acontecia a gente antes. Não, mas peraí, é licença diferente, não é o cara que está exercendo um cargo na diretoria, ele precisa sair 3 meses antes da eleição. Não tem nada que proíbe ninguém lá. Se o cara sair, for diretor e voltar, conta eu como... agora vou preparar todas essas narrativas fake news e vou explicar, uma por uma, tudo que eles estão... Na verdade, é o Paulo Pedro, ou o PP, como vocês quiserem, que virou presidente do CORE, porque agora ele se julga presidente do CORE. Que está plantando... eu estou te falando porque eu estou falando. Aliás, amanhã ou depois ele vai ser representado na ética pelas coisas que ele botou no grupo do conselho. Até por... vazou, né? O blog do Paulinho publicou uma briga de vocês por WhatsApp. Porque assim, ele é muito desrespeitoso, muito mal educado. Depois ele fica ligando para pedir desculpa no particular. Então assim, mas é muito desrespeitoso. Até a questão de etarismo, o cara me ataca lá. Então assim, ele vai responder na ética. E ele fez uma coisa Você vai representar Vou ele? representar, já avisei lá. Ele fez uma coisa muito grave. Ele levou para uma reunião do CORE um relatório que ele fez, que é completamente mentiroso. Ele omitiu uma série de coisas que eu falei lá. Ele não passa para os membros do CORE, ele faz as atas, o Quitas gasta dinheiro para gravar as reuniões, mandar degravar e ele monta a ata como ele quer. É diferente do conselho que disponibiliza a ata de tudo que foi falado. Ele me mandou um e-mail, mais de um e-mail, que ele te enviou com solicitação de alteração de propostas dentro da reforma e que ele alega que você nunca respondeu. Eu não preciso responder, ele manda para a comissão, não é para mim, não sou eu que mando. Aliás, eles ficaram com a narrativa que é o Estatuto Tuma. O Estatuto era meu, não sabia nada, é da comissão que fez. Está tudo lá, o que foi aceito, o que não foi aceito e por quê. Nunca teve isso na história do Corinthians, é público, está no site. Exceto as últimas decisões que o Osmar proibiu o chefe da comunicação de publicar as decisões do conselho, porque agora ele se acha dono do conselho também. Ele é tão ditador que ele é dono do proibiu conselho. de comunicar as decisões do conselho. Isso, aliás, tem um problema. Houve né, pouco antes de você tem a reunião para ter o seu afastamento, você não reconhece a reunião, continua trabalhando. Eu fui só eu, hein? O vice-presidente. E aí houve uma comunicação para os funcionários do clube não te atenderem? E não, eu estou perguntando. Só Aconteceu. Aconteceu assim. O conselho não tem funcionário. Mas o dia da reunião, quem atende o conselho, a gente tem a Roberta, por exemplo, que todo mundo conhece, que trabalha ali para o conselho. Você tinha também a assessora que trabalhava para o conselho. Então, quem paga e essas pessoas reportam para a diretoria executiva, não para o conselho. Na verdade, assim, vamos lá. Como que funciona? O conselho não tem receita, né? Vamos explicar. É até bom explicar por que tem aquela emenda que causou tanto desgaste, que a pessoa que o conselho quer dinheiro, né? O conselho quer dinheiro. Foi uma emenda sugerida pelo Leonardo Pantaleão, inclusive, né? Eu e ele que pensamos nisso, porque assim, para o conselho ter independência não aconteceu o que está acontecendo hoje, porque eles todo dia ficam coagindo o funcionário. Você não pode responder e-mail do Tuma. O Tuma nós afastamos. Quem afastou? O presidente, no ato ditatorial, com meia dúzia de conselheiros, ou 100 conselheiros que estão ligados a ele, estão trocando por cargo, sei lá o quê. Você se intitulou até a licença presidente do conselho. Você não reconheceu em momento nenhum. Não, porque está ilegal, não está nos termos estatutários. Aliás, ainda que ele pudesse fazer toda a convocação irregular que ele fez, a Ângela assumiu a presidência e acabou com a reunião. Ele encerrou a reunião. Que autoridade tem o presidente do conselho? Qualquer conselheiro que estava lá, Rubão, xingando, gritando, berrando. Se a presidente do conselho foi lá, ela estava no exercício da presidência. Eu não fui na reunião. Mas não tem no regimento que ela precisa chamar. Dois ou três. Na ausência do presidente, assume o vice. Na ausência dele, o impedimento, assume. A primeira secretária, ela foi lá, assumiu a mesa. E ninguém falou nada. Pega lá o áudio, tem a ata notarial. Ninguém abriu a boca. Quando ela falou, toca o hino, sai todo mundo da sala que não for conselheiro. Todo mundo quietinho lá. Você vê 3 desembargadores lá pressionando ela quietinha lá, tocou, pá. Quando ela lê, depois que tocou o hino, depois que tu não saiu, quem não era conselheiro, ela foi lá e leu e falou,
essa reunião é ilegal e irregular, estou encerrando a reunião, acabou. Mas o regimento não tem, precisava lembrar agora, o regimento não tem a questão de que ela não pode encerrar sem convocar pelo menos 2 ou 3. O presidente do conselho abre a reunião e encerra a reunião. Ela justificou, fundamentou por que ela estava encerrando. Porque ela entende que a reunião era ilegal. Aliás, ela estava embasada num parecer da Comissão de Justiça do Conselho, no que eu falei publicamente e o que eu viste. Estou tentando lembrar, o regimento interno. Isso aí é narrativa que eles ficam lá. No regimento interno eu encontrei um artigo que dizia que para encerrar a reunião, quando é uma reunião, o presidente do conselho precisa chamar 2 ou 3 para se manifestar antes sobre a concordância. Quando você vai encerrar uma discussão de matéria, ela entende que a reunião era ilegal, irregular, então ela encerrou a reunião. Só que não existe. Eu sou presidente e não vai acontecer votação nenhuma porque está ilegal. Ponto final, acabou a reunião. Aí eles retomaram, tentaram lá fazer aquela baboseira. Teve ata essa reunião? Teve ata notarial. Até hoje eles não apresentaram ata nenhuma. Até porque lista de presença teve? Não, sumiram com a lista. Sumiram com a lista? Até hoje o conselho não tem essa lista. É demais. O conselho não tem essa lista. O secretário falou que ia ficar com a lista. O diretor adjunto... Você foi notificado? Nunca. Você não foi notificado? Nem para me defender daquela acusação suposta que o Osmar fez. Então, para você ser afastado, você precisa ser notificado. Você não foi notificado? Nem que tinha processo, nem que ia ter reunião. Sobre essa liminar do Isabela, você recebeu alguma notificação? Nenhuma. E, aliás, nem chamaram a gente do conselho para se defender, para alegar, argumentar. E a reforma do estatuto, o Corinthians não perdeu o prazo dessa reforma pela Lei Geral do Esporte? O Corinthians tinha para a Lei Geral do Esporte até julho do ano passado para fazer essa reforma. Por isso que a gente está correndo, está tentando fazer, eles estão sempre impedindo. Já passou do prazo. Já passou, por isso tem que fazer urgente. Nós vamos ser penalizados. Aliás, tem mais. Você tem a questão do fair play da CBF, que acabou agora. Todo mundo falou, vamos respeitar. Qualquer representação, aliás, eles já têm um grupo de fiscalização que deve estar monitorando tudo isso. Já o Corinthians vai ser responsabilizado por tudo que está acontecendo. Pela própria fair play da CBF. Não dá mais para continuar isso. O Corinthians marcando reunião no CORE para pedir empréstimo, não comunicar ninguém, a gente não vê ata, não vai para o Conselho para referendar como manda o artigo 97, parágrafo único, nada, aliás, naquela resposta que eu mandei para o CORE, que o Pedro Paulo omitiu dos conselheiros do CORE, eu cobro tudo isso. Que daqui 3, 4, 5 anos vão falar, olha, isso aqui aconteceu lá no Corinthians, ninguém lembra da ata, ninguém viu. Eu estou falando, o Conselho não está sendo provocado para referendar nada do que o CORE decide, e também o presidente da diretoria não está chamando o Conselho para referendar o que ele pede no CORE. Nessa última reunião, eles convocaram uma reunião no dia 30 para votar no dia 30 um empréstimo, que eles pegaram numa empresa aí, que chama Outfield, Outlook, é um negócio maluco. Chamaram a reunião para aprovar um empréstimo no mesmo dia. E para falar que tinha que me representar na comissão de ética, porque eu não cumpri. Era a minha próxima pauta aqui. O CORE pediu a abertura do processo disciplinar contra você porque entende que, por exemplo, você pegou o caso dos ex-presidentes e mandou para a Comissão de Justiça, que isso não seria, em tese, então, você não teria poder para isso, não deveria ter feito isso e vai ter que responder esse processo disciplinar. Quem fez o ofício naquela vez? Era o Pedro Soares, que era o secretário do CORE. Onde ele estava? Na Comissão de Justiça. Eu mandei para eles mesmos e eles tocaram em frente, fizeram todo o roteiro da apuração e foi apurado e agora está indo para a Justiça, para a ética. Eu lembro do caso do Augusto Melo, que eu acompanhei de perto. Foi para a Comissão de Justiça também. Vamos lá. Né? Mudou quem no CORE? O secretário? E aí ele entende diferente? O presidente é o mesmo. Até hoje não aconteceu nada. Tá Miguel. Tudo certo que eu fiz. O próprio diretor jurídico atual do Corinthians era membro da Comissão de Justiça e era o secretário do CORE. Até ali estava tudo certo o que eu fiz. Agora que os casos chegaram na ética, eles acham que está errado, vai começar de novo, vai anular tudo que eu fiz? Então, assim, não pode julgar mais o caso do André, de ninguém, tem que anular e começar de novo? Estranho isso, hein? Por que o Pedro Paulo levantou essa lebre agora? Se o Pedro era o secretário do CORE, aliás, mandou ofício muito atrasado, já estava com o processo sendo instaurado, para mandar para a Comissão de Justiça, que ele era membro, e fez o roteiro, junto com o Herói, junto com o Índio. Esse caso, qual caso que é? Dos cartões. Dos cartões corporativos. Porque o do Índio não foi eles que pediram, o do Índio que pediu a investigação. Sim. Vamos lembrar isso tudo. E agora eles querem anular, falando que eu não cumpri o rito lá que devia. Que rito? Segundo, pelo que eu entendi, eles entendem que você tinha que ter mandado direto para a ética. Ah, é? Por que o secretário do CORE e o presidente do CORE da época não falaram isso? O presidente é o mesmo, só mudou o secretário, ele virou presidente. O secretário que você está dizendo é o Pedro Paulo. É. Paulo Pedro. Por que ele não reclamou na época? Ele era membro do CORE, era conselheiro do mesmo jeito, está reclamando agora que o caso acabou na Comissão de Justiça e foi para a ética?
estranho o prazo, o tempo, né? A coincidência. Por que você acha que isso está Não acontecendo? sei, pergunta para ele. A gente vai ter que perguntar mesmo. Você está citando o nome de tanta gente, eu vou ter que procurar todo mundo. Pergunta para ele, por que ele está reclamando agora, depois... O que me chama a atenção, acompanhando, eu não consigo, não tem esse... Tudo isso é narrativa, para dizer que o turma não presta, a turma não cumpre estatuto. Onde está escrito que eu não cumpro estatuto? Eu não quero aqui, não tenho um... Não, mas eu estou Não tenho, eu estou não sou advogado do Romeu, mas assim, o que eu lembro acompanhando assim, o caso do Augusto Melo chegou para você, vamos lá. você mandou para a Comissão de Justiça, mandou para a Ética, e deliberou no Conselho, foi para a Assembleia, ele foi afastado e ninguém reclamou. O Augusto, hoje, quando eu vejo, por que mandou para a Justiça, eu fico, Augusto, cara... Mas eu lembro o seguinte, no começo eu protegi o Augusto, depois virei inimigo do Augusto. Então, o pessoal do Augusto batia palma para mim quando a oposição me xingava. Leão de chácara. Leão de chácara. Depois eu virei o contrário. O Augusto começou a me xingar. Mas assim, vamos ser transparentes. O Augusto não podia levantar o braço que ele achava que estava fedendo e mandava, o Core mandava a representação contra ele. Agora faz assim, o Core... Atrás das contas eu lembro dos balancetes. Nós estamos aí, já 3 vezes marcaram o Core, não foi as contas. Se fosse o Augusto, já estavam pedindo impeachment. Aliás, o próprio Paulo Pedro pediu o impeachment do Osmar, ou o Core pediu o impeachment do Augusto, desculpa. Do Augusto, eu lembro. Porque ele não apresentou as contas no primeiro semestre. Nós estamos há 1 ano sem postar nada no site, descumprindo as regras da Lei Geral do Esporte e ninguém se manifesta. O Core virou parceiro da diretoria para atacar o presidente do conselho que manda cumprir o estatuto. Então, por isso que eu me licenciei, entendeu? Vamos falar o que tem que falar e vamos cobrar quem tem que cobrar, não sou eu o responsável por isso. Eu não tenho nenhum apego à casa. Você acha que com a sua licença agora vai andar a reforma do estatuto? Eu espero que sim, que eles me esqueçam. Leonardo Pantaleão assume... Tem que botar para andar. Tem que botar para andar. Eu não sei o que o Pantaleão vai fazer, se ele vai enfrentar... Não, botar para andar, eu acho que ele vai, mas sabe o que eu acho que... Na verdade, o que eu faria no lugar dele? Chama o conselho para votar, voto aberto, a discussão já foi encerrada. Isso eu acho que ele vai fazer. Mas você acha que essas reuniões vão terminar? Porque a impressão que eu tenho é que vão arrumar briga, as reuniões não terminam, não tem fim. O que eu faria? O Pantaleão é um cara experiente, correto, decente, não precisa do Corinthians para nada. Então, assim, eu acredito muito que ele vai fazer... Não pertence a chapa nenhuma, que eu acho fundamental. Tem grupo nenhum. Eu acho que o Pantaleão tem toda a capacidade e condições de fazer isso e expor. Como eu tentei fazer, só que eu sou um cara já mais conhecido há mais tempo, então, assim, pode ser polêmico, ele não é. Então, assim, o que eu faria? Convoca o conselho, faz votação aberta, nós já terminamos a discussão na matéria, não cabe mais discussão. Isso já aqui, foi encerrada. E se alguém levantar a mão e falar para fazer uma emenda de plenário? Não pode mais. Não Primeiro, pode? já passou. Segundo, a emenda de plenário está regulada. Por que não pode? Vamos lá, porque a discussão já encerrou. Primeiro. Segundo, para fazer emenda de plenário, você tem que ter concordância de todo mundo e do presidente do conselho. Eu vou estar lá como conselheiro, não vou concordar, porque a discussão já encerrou. Já foi para a Assembleia Geral. Eles conseguiram uma liminar para cancelar a Assembleia Geral, porque eles querem votar, então vai lá e vota, não tem que discutir mais. Mas ele tem que discutir, se ele quiser fazer uma emenda de plenário, vamos alterar isso aqui, uma emenda de plenário, não cabe mais. Coerência, peraí, vamos ser coerentes, não dá para enganar. Achando que a torcida é trouxa, que o sócio é trouxa. Se você vai lá e cancela uma Assembleia Geral, dizendo que tem que votar, você vai discutir? Vai lá e vota. Eu chamaria o conselho com a mesma pauta que está na Assembleia Geral e falo, então vem cá, vocês querem votar? Vamos votar. Está marcado quarta-feira que vem, quinta-feira que vem, vamos votar. É votação. Pauta as mesmas coisas para o conselho votar aberto. Cada um fala seu voto. Texto básico. Emenda de plenário? Esquece, não tem emenda. Não vai ter. Já está na Assembleia Geral. Então é o texto que está lá, vai ser votado, os destaques, acabou. Voto aberto. Individual, cada um se manifesta a favor ou contra. Vou dar um exemplo, tem uma questão lá que muita gente fala sobre o Osmar não poder se candidatar, pode, não pode, porque no novo estatuto fala-se em 12 meses. Isso. Em 12 meses de um mandato para o outro, senão ele não pode ser candidato, né? É isso. E isso não está em... Está em destaque. Eu fiz a emenda para ele, ele me pediu. Ele pediu? Eu fiz a emenda para ele. Então isso vai ser votado em destaque. Então, vai tudo bem. Falar, eu quero pegar um exemplo que não está no destaque. Está no texto base. Isso. Então, se reprovar o 01, reprova o texto base inteiro. É isso. Se quiserem fazer uma emenda de plenário para alterar aquele trecho do texto, não pode mais. Eles não querem votar, Salazar? Não, mas se quiser fazer uma emenda para votar essa emenda de plenário, não pode mais. Assim, seu entendimento é que ela não cabe mais. Não cabe mais. Agora, o presidente do conselho vai ser o Pantaleão. Eu vou estar lá como conselheiro, eu vou me manifestar. Não, mas se não houver concordância, você já falou que não vai concordar. Tudo bem, mas vamos lá. Vamos ver o que dá lá. Eles querem votar, eu botava para votar. Voto o texto base, eles que recusam e falam que não quer. Mas assim, de qualquer jeito.
tendo emenda, não tendo emenda, vai ter que levar tudo que o Conselho decidiu para a Assembleia. E o sócio vai falar, o Conselho mudou isso, você concorda com essa mudança? Não, então volta como era. Então você volta lá em texto base anterior. Então assim, vai ter que levar, porque não tem nada que prevê votação no Conselho. E se o Conselho decidir votar, e fizer votação, e não ficarem lá só discutindo, batendo boca, eu vou estar lá, ele acabaria querendo bater boca comigo para não ter reunião. Mas vamos lá. Anda tudo para a Assembleia. Inclusive o que o Conselho decidiu, rejeitar, não rejeitar, votar, a favor. Isso que você está falando, não tem nenhuma previsão estatutária para ter no Conselho e tudo mais. Se amanhã o Pantaleão, a primeira reunião dele do Conselho Deliberativo, eu estou falando aqui por mim, eu estou aqui viajando, não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas se a primeira reunião do Conselho Deliberativo, o Pantaleão assume e fala assim, vou enviar tudo para a Assembleia e não vou votar aqui. Se ele lê o estatuto, ele vai entender. Aí vão fazer o quê? Vão tentar manchar ele. Expulsar. Ele pode fazer isso? Tranquilo, Pantaleão mais tranquilo. Ele pode fazer? Não, eu também acho que não é o perfil. Eu acho que ele pode. Não acho que ele vai fazer isso, porque eu acho que não é o perfil. Mas ele poderia fazer. Osmar, na verdade, ele não quer ser fiscalizado. Ele chegou, a pachorra dele de chegar no plenário do Conselho, no dia que nós íamos votar. Ele falou, olha, eu preciso falar um negócio. Eu perguntei, alguém quer fazer alguma mudança? Alguém quer falar? Ninguém queria falar. Aí me chamou a atenção. Os caras estavam tudo reclamando, o Código queria votar só 3 temas, de repente ninguém queria mais falar. Eu falei, então está encerrada a discussão. Aí Osmar falou, eu quero falar. Aí ele vai lá, olha, o Tuma foi lá, uma coisa grave, eu quero falar pra vocês, me ameaçou, falou, você faz o que eu quero, eu vou te fuder. Você falou? Acho que não. Você não falou isso pra ele? Eu falo, vai se fuder. Nem assim, de uma maneira informal? É muito fácil. Até hoje ele não entregou os vídeos para mim ser notificado e poder me defender. Então ele está cerceando até a atuação da ética. Não tem processo ainda, eu não fui notificado para me defender. Tanto que eu fui na polícia. Não, mas você não foi notificado e a reclamação dele é de que o Pantaleão não te notificou. Mentira! De que ele entrou com o pedido. Pergunta pro Pantaleão. Não, o Pantaleão está cobrando. Não, o Pantaleão ele está não juntou a prova. Isso que eu ia falar. O Pantaleão está cobrando os vídeos e tudo Como é que mais. você vai notificar? Mas ele abriu o processo. Como é que você vai Ele entrou na ética. Peraí. Mas sem juntar. Ele é o presidente do clube, ele está cerceando a defesa e o próprio processo. Ele não juntou você as quer ver uma imagens. coisa? O edital que ele fez para fazer aquela convocação fajuta, para criar narrativa contra mim, você viu o edital? Qual é a acusação que ele faz contra mim? Ele fala que eu posso cercear testemunho, posso influenciar testemunha. Sim, o presidente do conselho vai influenciar qual testemunha se as testemunhas minhas eram conselheiros. Em qual conselheiro eu mando? Agora, você viu quem são as testemunhas deles? São 2 seguranças e o clube ele que paga. São 2 diretores, um adjunto e um titular do jurídico. Ele que emprega. Porque se ele quiser tirar os caras, ele tira na canetada. Sim. Então, assim, quem pode influenciar a testemunha? É ele. Quem pode falar para o funcionário, não respeita a ordem do Tuma? É ele. Mas você senão não te manda falou. embora. Você não falou. Não, você já viu o vídeo. Eu vi o vídeo e você está incisivo ali. Você tá Quanto tempo eu falo na orelha dele lá? Aí você me quebra, não lembro quanto. Demora uns 30, 40 segundos? Eu acho que é então isso. eu vou falar para você aqui, ó, vamos falar. Vocês desculpem aí, tá? Faz o que eu mando, senão eu vou te fuder. Quanto tempo deu isso? Não, sim, mas o que eu entendi. Aí, não, é que o que eu entendi é que essa foi uma frase não. no meio dos essa 40 é a acusação segundos. Dele. Desculpa, ele falou isso pro conselho. Não, mas ou ele você mentiu pro conselho. Não, mas você tá falando ali, 40 segundos. Não importa. Se no meio você Se no soltar meio, essa não. frase... Quando você acusa alguém, você tem que ser preciso. Desculpa. Você quer que eu responda um processo sem saber qual é a acusação? Essa é a acusação que ele fez no conselho. Mas se não, nesses 40 segundos você não falou em Não falei nenhum. isso. Não falei isso. Eu falei, não vou falar aqui que eu tô fazendo a minha defesa. Você não pode falar o que você falou. Não, falei muita coisa. O que você falou ali pra ele? Ele contratou um cara... Você tava bravo com o quê? Porque primeiro, que foi um sócio lá que tinha pedido para me atender, eu falei, vou te atender. Aí quando eu desço, o sócio tá lá, eu falei, vou comer. Ele falou, não, come tranquilo, depois a gente conversa, que é o cicatriz. Sim. Depois que o Osmar chega, vai lá, mexe na pizza na minha mesa, tudo. Por isso que eu quero o vídeo. Eles não apresentaram o vídeo, não tem tudo isso. Ele vai lá, mexe na minha pizza, depois senta lá com o pessoal dele. Aí o cicatriz vem me abordar. E vem de uma forma desrespeitosa. Sim. Começa a falar que eu tô macumunado, enfim. Aí, porra, depois de tudo isso que eu levanto, porra, vou embora, porque, porra, me atrapalhou ali e tal. Eu falei, vem cá, você tá com 2 seguranças aqui, e os caras não podem intervir pra gente ter pelo menos sossego na hora de comer. Outra coisa, você contratou um cara que tá sendo investigado porque escondeu as grades no dia que teve a invasão. O Osmar disse pra mim... Você vai deixar? O Osmar disse pra mim... porque senão fica muita coisa. Mentira. O Osmar disse pra mim que este segurança foi lá realmente, pediu emprego e que ele não empregou. Ele falou isso pra você? Falou. Pô, então ele mentiu pro conselho. Porque ele falou pro conselho que era mentira minha. Não, ele disse que é mentira, que ele não empregou. Não. Que ele Ele falou pro conselho que não existia isso.
Ele não falou nada disso que o cara foi lá pedir emprego. Falou que o cara foi pedir emprego tá, e que o Corinthians não contratou. O mentiroso se arrebenta. Que ele viu, inclusive, o histórico que você citou. Então é mentira. Que ele viu esse histórico e não contratou o cara. Então eu vou te mandar a ata. Mas você não disse que ele contratou? Falei, mas ele mentiu, então pro conselho ele falou que era mentira, que esse cara não foi lá. Peraí, ele já tá vendo por que não pode falar as coisas? Ele mentiu pro conselho, né? Ele falou que eu era mentiroso. Ele falou pros conselhos que eu era mentiroso, que nunca aconteceu isso. Não citou, o cara veio aqui, nós não contratamos. Mentiroso é ele, não sou eu. Isso que você está falando é muito grave. Acho que ele está se referindo à mentira. Não, você está defendendo ele. Peraí, a coisa é grave, porque eu fui acusado de um negócio que eu não fiz. Eu não estou defendendo, eu estou trazendo um contraponto. Calma, ele diz... do core, pô. Não, ele estou trazendo um contraponto de que ele diz: o Romeu tem razão que esse cara existe. Por que ele fez Só isso? que ele veio pedir emprego. O Romeu disse que eu contratei. E isso é mentira, eu não contratei. Então tá bom, nós vamos provar. Esse é o ponto. Tá, então calma que nós vamos chegar lá. Deixa Você tem prova de que ele contratou? Tenho prova que o cara foi levar tudo lá. Tá. Eu não vou falar mais. Pô, ele mentiu pro conselho. Ele que tem que ser expulso, não eu. Ele mentiu pro conselho. Se ele falou isso pra você, ele mentiu pro conselho. O cara inventa tanta narrativa mentirosa que depois escapa. O que ele disse no conselho? Quem fala a verdade não tem erro de mentir. Por quê? Porque o cara não vai falar 30 vezes a mesma coisa. Ele mentiu pro conselho. E a história das empresas de segurança, que ele fala que você tentou interferir? Ele não fala, pra mim não fala isso. Ele falou algumas coisas pro Cacá Catalão, que eu fiz uma interpelação judicial e não respondeu até agora. Sobre isso? E eu já fiz denúncia contra ele porque ele não vai responder. E sobre empresa de segurança, Mentira. Vocês nunca dialogaram? Pô, eu fui 40 anos polícia, nunca tive segurança, nunca fiz segurança particular, porque eu falava, eu como funcionário público tenho obrigação de dar de segurança, eu não vou vender segurança. Também houve essa história sobre... Quem tem problema com empresa de segurança são os caras que trabalham com ele lá. Quem? Não vou falar. Tem diretor dele lá, tem vice dele lá que está metido com empresa de segurança. Calma que agora vai aparecer. Agora vai aparecer, fica tranquilo. Advogado, o Bianchini era um advogado que estava lá. Sim, que o Herói contratou. O Herói contratou e também... O Herói contratou e depois queria derrubar. E também houve essa... Que é bem o papel dele mesmo. Houve essa, enfim, essa eventual ligação entre você e o Bianchini, que você nunca tentou tive. De alguma maneira manter o Bianchini lá, e ele falou que conseguia alguém ganhando muito menos para fazer o mesmo trabalho e que você foi contra. Isso é verdade? Mentira, mentira. Vamos lá, eu sou presidente do conselho. Quando as pessoas têm alguma denúncia, reclamação para fazer e não conseguem ter acesso à diretoria, os caras procuram quem? O órgão de fiscalização. E aí procura o presidente do órgão de fiscalização, como procuraram o Haroldo Ferreira. Então o Bianchini Deixa eu falar, o Haroldo, que é presidente do Conselho Fiscal, é amigo do Bianchini. Pergunta para o Haroldo quantas vezes o Bianchini foi reclamar que o Corinthians não pagava ele, que o Corinthians devia para ele, que o Corinthians, eles tinham ganho uma ação, que o Corinthians, por exemplo, tinha 25 milhões numa ação que ele ganhou. O Corinthians podia usar esse dinheiro e o diretor jurídico não deixava mexer no dinheiro. E o Corinthians fazendo empréstimo. Pergunta para eles, manda ele te responder isso. Por que tinha 25 milhões que o Pedro não deixava mexer no dinheiro e o Corinthians está fazendo empréstimo? Eles iam reclamar para mim. O Corinthians receber? Sim senhor. Uma causa ganha? O caso, por exemplo, do ex-treinador nosso lá, o português, Vitor Pereira. Sim, que o jurídico ganhou uma ação e fizeram um acordo com o cara. Depois nós temos ganho ação. Fizeram isso aí, o Corinthians ganhou aqui a ação, o Corinthians fez um acordo na FIFA, e aí o Corinthians na FIFA concordou em pagar o que a justiça aqui disse que o Corinthians não precisava pagar. Aí o presidente do órgão de fiscalização... Mas isso na época era o Vinícius Cascone. O cara quer fazer denúncia, quer reclamar, e ninguém da diretoria ouve as pessoas, o cara vai falar com quem? Com o presidente do órgão de fiscalização. Qual é a sua obrigação? Guardar para si? Eu vou e falo para o presidente, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o cara reclamou que ele não recebe, que está sendo sabotado no jurídico, eu vou falar para quem? Para o Osmar. Aí se ele vai mentir para você, falar, o turma foi lá, pediu para proteger o cara, pediu para ganhar, é mentira dele, ele que prove, não sou eu. Eu nunca pedi nada, o cara reclamou 10 vezes para mim que o Corinthians não paga ele, eu falei, tá bom, vou falar para ele, vocês não estão pagando, o que o diretor jurídico está fazendo? Você não pediu para manter? Esquece. Eu falei, o cara atua direito, o que ele pode ter feito de sacanagem foi numa ação que tem contra uma das pessoas que eu falo que é miliciano. O Corinthians mandou ele fazer a defesa. Ele começou a fazer, eles mandaram embora o cara. Bianchini. Mandaram o cara embora no dia 31 de dezembro. Eu falei, pô, quem vai cuidar dessa ação? Que eu sou parte. O contrato com o Camarote Brahma. O que tem? Também teve essa ligação. Um escândalo mentiroso do Osmar. O Osmar começou com uma ladainha, foi falar para um programa de televisão do jogador, tudo ligado também ao Herói, né? Que os caras ganhavam 12 milhões, pagavam nada. Os caras fizeram lá uma proposta. Eu sei de tudo isso.
Os caras propuseram pagar o dobro que eles pagam, 4 milhões. E aí o Osmar, depois que ele fez essa denúncia contra mim, mentirosa, ele foi e falou pra imprensa, renovei o contrato lá de 2... E essa história de que você queria que mantivesse o contrato com a Camarote Branco? Mentira, você é louco. Mentira completa. Ele fez a mesma coisa com a Alê da Gaviões da Fiel, graças a Deus, que eu tive condição de intervir numa denúncia fraudulenta que ele fez contra o Alê, para tentar fazer com que o Metaleiro usasse isso politicamente numa disputa da torcida na eleição. E olha que eu não tenho nenhuma proximidade com o Alê. Quando o Metaleiro veio essa conversa, a mesma coisa. Ele falou pro Metaleiro, o Alê tentou interferir para não aumentar o valor do contrato. Falei, mentira. Mentira, que o Alê só falou, porra, vê aí o negócio dos caras, estão pedindo para renovar o contrato, mudar o contrato e tal. Você não está resolvendo. Ele foi falar, ele tem essa maneira de ficar mentindo, ele foi falar que o Alê pediu para não mexer no... Mentira! Pô, eu posso ter divergência com o Alê 1 milhão, mas eu nunca vou cometer uma injustiça de falar um negócio que é fraudulento, mentiroso, que o cara não falou. Ele fez isso para botar fogo no Metaleiro, tentar fazer o Metaleiro fazer uma acusação na torcida contra o Alê. E eu falei, Metaleiro, é mentira, não entra nisso. E ele falou, pô, então não vou entrar, não entra nisso. Ele tá influenciando, pô, eles postaram aí nos grupos lá, que eles estão apoiando o Metaleiro para a presidência da torcida, o Fran, o Osmar. Puta absurdo, o Inter não tem que se meter em disputa da torcida, como a torcida não tem que se meter em disputa interna política no clube. Eles estão alimentando isso. Olha, eu vou te falar uma coisa e vou deixar aqui para você que está nos assistindo. Está ficando muito sério a questão do futebol, muito grave, vai morrer gente ainda. Um de nós vai morrer por conta dessas irresponsabilidades envolvendo autoridade pública que tem cargo em clube de futebol. Tem delegado, tem promotor, tem juiz, tem desembargador, fazendo política barata, rasteira, para benefício próprio. E a gente vai ter morte ainda por causa disso. Eu já falo isso há muito tempo. Acho que chega a esse ponto. Chega a esse ponto. Eu já falo faz tempo isso. Nós já tivemos troca de delegado por influência política. É muito grave. Nós já tivemos inquérito arquivado, que tinha promotor envolvido. É muito grave o que está acontecendo. Eu estou avisando faz tempo. Por isso que eu me licenciei. Para falar essas coisas, chegou no momento que não dá mais. E estão usando clubes como o Corinthians, com o peso que nós temos, com a história que nós temos, para fazer essas coisas venais, vergonhosas, rasteiras. Chega. Você acabou de falar aqui rapidamente de um processo da milícia digital. O processo da milícia digital, talvez, para o mundo externo do Parque São Jorge, ali, de rede social, talvez seja o mais falado sobre você, né? O que você acaba ganhando mais destaque dentro desse mundo das redes sociais, que não tem muitas vezes relação com o mundo real, nem muito menos com o mundo do Parque São Jorge, mas é algo importante, algo que a gente percebe essa relevância. E aí veio a última informação de que esse processo foi arquivado. Antes da gente começar aqui a gravar, o Romeu começou a falar, olha, não é bem assim. Falei, não, então vamos contar direito essa história. O que aconteceu? Foi arquivado ou não foi arquivado? Porque até onde a gente soube, o processo foi arquivado. Deixa eu te falar uma coisa importante. Esse processo não está arquivado. Só que ele está sob segredo de justiça, eu não vou entrar no mérito, não vou entrar no detalhe desse caso. O que dá para falar é que ele não está arquivado. Eu fiz um recurso na época, havia uma medida cautelar em andamento, o promotor reconheceu isso e mandou seguir. Então assim, ele não está arquivado. Pode vir a ser arquivado, pode não vir a ser. Assim, o fato é que ele não está arquivado. Comemoraram, mas ele não está arquivado. Eu não vou... E aquele documento era o quê, então? Porque o documento foi exposto da solicitação do Ministério Público solicitando arquivamento. Não teve decisão judicial sobre o arquivamento e o próprio promotor reconheceu que precisava fazer algumas diligências. Ele suspendeu temporariamente o arquivamento, mandou fazer as diligências, instaurou um outro inquérito que é familiar minha, que é vítima por causa de uma exposição de imagem, tá? É menor, minha filha, eu não vou entrar nesse mérito. Até porque, assim, eu reconheço que esse pessoal que faz parte da milícia digital, que isso é uma coisa que começou lá atrás, começou já na campanha do Augusto. Vamos relembrar. Não, ali é o start. Né? Ali é quando o Augusto começou a usar. Esse pessoal, em algum momento, se perdeu e cada um foi catando o que sobrava aí de apoiador e foi se... Tem algumas coisas, eu vou ser muito honesto com você, que eles insistem em bater, que eu não vou aceitar, porque assim, é narrativa mentirosa, narrativa falsa, atinge a família da gente, essas coisas não se mexem. Ninguém pode mexer com isso, nem o crime faz isso, mexer com familiares, por gente. Você sofreu isso também. Essas coisas não são admitidas. Eu e muitos jornalistas. Muitos jornalistas. Pô, a gente sabe disso. E tem coisas que eles falam... O que você julga como milícia digital? Eu que acabei cunhando esse termo, como eu fiz assassinato de reputação e tal. Porque assim, é uma milícia comum, que a gente sabe, acompanhar a gente que é policial sabe o que é isso.
que são tipo justiceiros que cometem crime para fazer justiçamento, que de um momento para outro eles acabam vendo naquela modalidade de atuação deles uma forma de ganhar vantagem pessoal. Então, assim, ela deixa um negócio ideológico e passa a ser uma atuação que margeia o crime e acaba virando criminosa. É como uma milícia mesmo no mundo real. O que é uma milícia no mundo real? São policiais que começam a combater o crime nas zonas de menor favorecimento social, e a partir do momento que eles começam a combater o crime de uma forma errada, ilegal, achando que estão agindo em nome do Estado e não podem e não devem, porque estão à margem da lei, eles começam a falar, porra, mas aí eles dominam o território e começam a agir criminosamente. Não necessariamente com envolvimento de dinheiro. Não necessariamente, mas de vantagens. Mas a milícia da vida real, a milícia física, sim, ela começa a agir por dinheiro. Então, assim, por exemplo, eles vão numa comunidade e, pô, espanta os bandidos. Não, perfeito. E aí o cara que cobrava o ponto de luz, o bico da Gatunete, era um bandido, um criminoso. Aí o policial começa a lhe cobrar. Então, assim, porra, ele tira o criminoso para falar protegendo a sociedade e começa a fazer a função do criminoso. Mas porque muitas dessas pessoas que estão envolvidas mas o cara... dizem, mas eu nunca recebi nada. Mas às vezes o cara recebe uma vantagem, por exemplo, dá uma entrevista exclusiva, dá uma informação exclusiva, você publica, aquilo vai tendo vários... Tudo isso pode ser configurado. Claro, porque é uma vantagem. E assim, o crime, por exemplo, fala vantagem ilícita. Não fala que é dinheiro só. Você tendo uma informação exclusiva, você publica, pô, você vai começar a ter seguidores, você vai ver vários seguidores que tratam alguma dessas pessoas assim, pô, você não erra uma, o cara começa a seguir para ter informação, que sabe que esse cara quando publica coisa, a informação é quente. E o processo, então, para a gente entender, entende, tá sob sigilo, você não pode falar, mas pelo que eu entendi, houve, primeiramente, uma indicação do promotor pelo arquivamento, você recorreu. Hoje, o arquivamento está suspenso. Então ele vai reavaliar. Juridicamente, para a gente explicar. Juridicamente, o próprio... Não está arquivado. Não está arquivado. O próprio promotor suspendeu a decisão dele. Sim, porque ele deu uma decisão para... A justiça não se manifestou até agora. Não, mandou seguir o processo. Então, o que você quer com esse processo? Não, eu queria que parasse os crimes que os caras cometem. Se os caras denunciar irregularidade, me criticar, faz parte do jogo. Tá tudo bem, nesse diapasão, nesse caminho, nós estamos juntos. Tá tudo certo. Você, jornalista, denunciar, me criticar, tá tudo bem. Denunciar coisa errada no Corinthians, nós estamos juntos. Eu sou o fiscalizador. O cara que é torcedor, que mora lá na casa do chapéu, não tem problema, nós estamos juntos. Agora, a partir daí, eu tirar a vantagem de alguém para atacar o cara que é minha oposição, opa, aí não. Você me criticar, pô, eu defendo o Salazar, eu não gosto dele, ele tá fazendo isso para benefício próprio, tá tudo bem, é crítica. Agora, chamar de bandido, falar, fiz uma denúncia, o turma não apurou. Mentira, não é verdade. Você começar a causar calúnia, injúria, desinformação, fake news, para atingir uma pessoa e ganhar seguidores... Assassinato de reputação, uma coisa que pega muito, é isso, né? Porque assim, às vezes não é só a postagem, só o comentário, só o que a pessoa faz. A pessoa inventa... Hoje eles criam vídeo com inteligência artificial, põe palavra na sua boca que você não falou. Mais do que isso, às vezes você faz uma publicação e não percebe, mas os comentários que vêm embaixo, você incita as pessoas a atacarem esse cara. O que já me chamaram de uma doença aí que, Outro dia minha mulher entrou lá para responder o cara. Porque falou, vem cá, você já teve alguém com câncer na sua família? Você já perdeu alguém com câncer para chamar alguém de câncer? É muito desumano isso. Porque assim, você é com a gente, mas atinge a família. Isso que eu ia perguntar, como é que isso repercute na tua família? É um sofrimento muito grande. Minha filha já ameaçaram de sequestro, uma filha pequena minha. Então assim, passa da nossa figura para um familiar, isso aí... Vale a pena, Romeu? Eu perguntei isso pro Pantaleão na entrevista que a gente fez aqui no Nada Isso é uma pergunta mais difícil de responder. Porque não vale a pena. É claro que não vale a pena. Sua família já te pediu para sair? Várias vezes. Eu tenho uma mãe de 95 anos que já pediu 50 vezes. Fala, filho, já porque você passou, não é porque seu pai morreu. Você vai até onde com isso? Você não ganha nada. E por que você continua? Porque eu acho que o Corinthians não merece o que está acontecendo. Ele vai acabar, ele vai sofrer uma intervenção judicial e vai acabar o clube. Até porque assim, eu fiz uma defesa muito grande junto com o Pantaleão na intervenção. Eu ia te perguntar agora sobre a intervenção judicial. A gente fez uma defesa muito técnica sobre a intervenção, porque a defesa do clube contratou um outro advogado, que também é do mesmo movimento lá do pessoal do 82, fez uma defesa péssima do Corinthians,
Fala, olha, o Corinthians é uma associação particular, não pode ter atuação do Ministério Público. Não é assim, está errado. É um clube que mexe com 40 milhões de pessoas. Acabei de falar que mexe com a emoção das pessoas que não conseguem ter racionalidade. Por causa de um jogo de futebol, as pessoas se matam. Sim. Então, assim, é lógico que cabe, sim, uma atuação dos órgãos, os órgãos de fiscalização. E os órgãos também estatais, da autoridade pública, porque entra dinheiro, recurso público e tal, enfim. Mas assim, não é assim que você vai falar para o Ministério Público, não cabe nada de você fiscalizar aqui, tchau. Não é assim. Eu acho que nós temos que prestar conta, sim, senhor. Talvez não caiba intervenção, porque eu falei lá que os órgãos estavam funcionando. Hoje não estão. Você é contra Você vê o que está acontecendo. Você vê o que está acontecendo. O que eu acho, uma intervenção pura judicial, eu sou contra. Porque vai prejudicar o clube não vai sair disso. Prejudicar em que sentido? Financeiramente, porque o interventor judicial ele vai chegar lá e falar quem são os credores, quem não são. Ele não vai ter atuação política. E as pessoas muitas vezes confundem isso. O que eu acho assim, talvez uma intervenção parcial, por exemplo, hoje o Osmar está dando todos os motivos para ter uma intervenção. Ele não quer que tenha. Mas ele está fazendo para ter. Porque assim, ele intervém no conselho, ele tenta expulsar o presidente do conselho com arbitrariedade, sem regra, rasgando o estatuto. Eu, por acaso, mandei o Augusto para julgamento sem processo? Não. Mandei o Osmar com tudo que ele está fazendo. Aqui, não. Você lembra do oficião do fim do mundo? Uhum. Que eu mandei vários ofícios para ele. Ele chegou na reunião do conselho. Eu não tenho que dar satisfação para o turma. Olha só, ele mandou ofício com 30 perguntas. Olha, ele não quer ser fiscalizado. O conselho, as comissões do conselho, os conselheiros, sócio pede para mim mandar ofício para ele, eu mando, ele fala que não vai responder. Porra, você quer mais do que isso? Para pedir o impeachment dele? Ou fazer o que ele fez comigo, marcar a reunião, falar, vou expulsar o Osmar. Peraí, mas não tem processo, mas ele fez comigo, eu vou fazer com ele. Eu nunca fiz isso, eu nunca atuei nem aquém, nem além do estatuto. Nem fiz nada com ninguém para dar troco. Tem vários conselheiros que me defendem hoje que pediram minha expulsão, eu estou pagando o processo até hoje na justiça. E ninguém anulou nenhum ato do conselho porque eu fiz tudo dentro da regra. A não ser esse negócio que... Quando o réu fala, não, pode suspender a reunião. O juiz negou essa liminar do professor Isabela 2 vezes. Ele precisou convencer o réu a falar, faz aí a intervenção que eu estou querendo. Anula a Assembleia, não quero que o sócio vote, porque se o sócio votar, eles vão acabar com as minhas regalias. Você acha que pode acontecer intervenção? Eu acho que uma intervenção, o Osmar está dando todos os motivos. Mas eu vou voltar para a minha ideia original. Eu acho que, com tudo que está acontecendo no Corinthians, pelo menos uma parcial, ou um termo de ajustamento de conduta. Alguém precisa pôr ordem lá, pôr freio, numa gestão que está atropelando o estatuto, está rasgando o estatuto, está botando cabresto em todo mundo que fiscaliza, está assediando o funcionário, falando, não cumpre isso, eu vou te mandar embora. Porra, onde não? Sabe o que vai acontecer? Então você é a favor? Eu sou a favor de controle. Então, assim, se eles não estão respeitando o estatuto, você tem que ter uma intervenção do Estado. O que você faz? Faz uma parcial, faz um TAC. Fala, vem cá, termo de ajustamento de conduta. Senão eu vou tirar você daí. Porque, assim, eu acho que a maior parte do nosso público nunca deve ter imaginado que você fosse a favor disso. Mas não tem jeito, como é que você vai brecar isso? Isso mostra que você perdeu a esperança, Romeu. E eu tenho escutado isso de muita gente. Eu falei outro dia num vídeo aqui na Salazar TV, só puxar aqui, tem até corte disso. Eu falei, eu tô surpreso que eu nunca ouvi tanta gente do Parque São Jorge, pessoas que eu nunca imaginei me procurando e falando, Salazar, eu fui muito contra, mas hoje eu acho que eu sou a favor da intervenção judicial. Pronto. Tem muita gente, a impressão que eu tenho é que é perdendo a esperança de que com as pessoas do Parque São Jorge o clube tem jeito. Eu achei difícil, mas assim, eu tenho uma esperança ainda de que as pessoas associados do Corinthians possam resgatar alguma integridade e dignidade pra gente. Mas assim, o poder de... as pessoas que decidem as coisas no Corinthians, eu já perdi a esperança faz tempo. Quando eu enfrentei esse negócio, a gente votar um estatuto, fazer uma revolução e aceitar a proposta do mundo e tal, e falei para a comissão, vai em frente, faz o trabalho que vocês têm que fazer, nós temos que ouvir fora dos muros do Parque São Jorge. Aliás, o pessoal disse que essas comissões não existem, que você criou um governo paralelo, né? Não, está no estatuto, mas você não é obrigado a criá-las. Claro que sim. Vem cá, vamos relembrar, isso é importante se tocar. Vamos lá. Aliás, você falou que ia mandar o Fran embora e continuou lá, né? Está lá fora. Não está mais na comissão. Como não? Eu estou tentando fazer a substituição agora. Mas tudo que eu mando para a diretoria... Eu encontrei o Fran esse domingo no derby, lá na Neoquímica Arena, ao lado mas do estado. Mas é porque o Osmar convida e dá crachá para ele. Ele não está mais como membro da comissão? Não.
Não. Você afastou ele? Já tirei. Eu vou nomear uma nova. Por que serve? Porque muita gente reclama. Para que essas comissões? Vamos lá. Então vamos explicar, porque as pessoas também têm uma mania de reclamar e não lê, né? O Estatuto atual e o regimento interno, no Estatuto fala que o Corinthians terá comissões permanentes e temporárias. Sim. Que elas estarão regradas no regimento interno. No Estatuto fala de 2 comissões. É de ética e fala da comissão de ética e, tanta coisa, não lembro se é de reforma, enfim. E aí no regimento interno cita a comissão de justiça, que ela existe e é permanente, cita de finanças, que ela existe e é permanente, cita 5. E o conselho criará quantas quiser temporária. No dia que eu ganhei a eleição, dia 1º de fevereiro de 2024, eu propus a criação de várias comissões, inclusive de mulheres, que é a primeira inédita da história do clube. E o conselho está na ata. Se quiser, eu mando. Se as pessoas não quiserem, não tiver tempo de ler, eu mando. Se não tiver tempo de conhecer. O conselho aprovou por unanimidade a criação de todas aquelas comissões temporárias. Inclusive, foi a primeira vez que o conselho reconhece a necessidade de reforma do estatuto. Quando a gente, inclusive, já nomeou a comissão no dia 1º de fevereiro de 24. O Conselho reconhece, tanto que autoriza a criação da comissão de reforma estatutária. Depois fez a mesma autorização por unanimidade em novembro do ano passado, quando nós fomos para votar e eles já criaram embaraço lá. Eu falei, então vamos deliberar algumas coisas aqui? Vamos. O Conselho reconhece a necessidade? Reconhece por unanimidade. Ok. Está na ata. Foi votado em 15 de dezembro. Foi aprovado e ninguém lembra. O Conselho reconheceu também, em 15 de dezembro, que poderia fazer a reforma esse ano e que ia valer para a eleição. Eu fiz essa garantia lá para poder adiar. Então as comissões estão todas criadas, está na ata. E o Estatuto prevê que as comissões precisam, primeira coisa que elas têm que fazer, é fiscalizar o departamento da diretoria executiva, sim, certo? Mas o próprio orçamento. A comissão de marketing, por exemplo, ela fiscaliza o trabalho do departamento de marketing. Porque o Estatuto fala que as comissões têm que ter reunião uma vez por mês e prestar conta, eles nunca fizeram. Eles fazem o quê? Reunião com o Osmar. Ele fala em nome da comissão do futebol, mas só fala com o Osmar. E o Osmar fala para todo mundo que a única comissão que ele reconhece que é boa é de futebol. Porque ele fala em combinado. Voltando no caso da intervenção, eu lembrei aqui do caso Concerino, porque eu tive acesso à troca de ofícios entre vocês, dos dois lados, e eu poucas vezes vi um tratamento daquele entre pessoas tão importantes como vocês. Depois eu soube que ele ligou para você, vocês entraram... Você se arrepende de ter suspendido os trabalhos das comissões sobre os ex-presidentes? Você... Ali eu acho que foi um momento grave de atrito, talvez o principal. Você se arrepende disso? É bom você falar que você me dá a oportunidade para esclarecer algumas coisas que eu não tive tempo nem espaço. Eu não me arrependo e vou te mostrar como eu tinha razão. Tinha uma decisão judicial, tem ainda uma decisão judicial, que fala sobre a proibição do Andrés ter contato com dirigentes. Sim. Quem me fez aquele questionamento, à época, e eu sempre fui um cara de defender as pessoas que estão indiretamente embaixo do meu guarda-chuva. A Comissão de Justiça, quando intimou Duílio, na verdade, ficou na dúvida se o Duílio também tinha medida cautelar contra ele ou não, e a gente não sabia porque os processos estão todos sigilosos. O que tinha dado a denúncia do doutor Concerino? Ele tinha feito a denúncia, não sabia a decisão da Justiça. Puta, nós vamos ouvir amanhã, tá? Como é que faz? E se tiver cautelar e não puder ter contato com o conselho, enfim, com o dirigente? Falei, puta merda. Virou embaraço. Liguei pro Pedro, o Pedro não sabia explicar, que é o diretor jurídico. Falei, vou suspender o andamento do processo. E você ligou antes pro Pedro? Liguei. Ele não te deu a resposta? Sim, tanto que eu pedi, então, oficia a juíza para pedir acesso e tal, e tá lá, o ofício até hoje não veio resposta. E o Corinthians fez, ainda fez errado, mas fizeram lá. Tá lá no processo. Aliás, repercutiu esses dias aí, depois de 3 meses que foi pedido, sei lá, 2 meses. E aí nós suspendemos. Aí o doutor Cássio respondeu daquele jeito e tal. E aí o Leandro Cano, que é o conselheiro e tal, é juiz de direito. Importante falar isso. Ele é juiz. Ele não é só conselheiro, sócio. Ele fala que é sócio, mas ele é juiz de direito. Ele vem e faz um comentário dizendo que, não, aquilo não é assim. Quando você faz uma decisão judicial, dizendo que a pessoa não pode ter contato, eu sei porque eu sou advogado, fui delegado. Quando você faz uma decisão para você não pode ter contato, acontece muito no caso de marido e mulher, a questão de perseguição de mulher, pede para que a justiça decreta a medida cautelar com relação ao marido, né? Por causa de ameaça. Então não pode ter contato. Não adianta telefonar, mandar mensagem, porque isso dá prisão.
É nenhum contato. Não é nenhum contato, não tem essa. Não pode contatar por um e-mail, mas pode falar por vídeo, não tem essa. Então ficou aquele negócio, a gente não sabia, não tinha acesso. Aí nós suspendemos para ter acesso. E eu pedi acesso na justiça, através do jurídico do clube, e até esclarecimento da magistrada, e pedi acesso na intervenção. Eu já tinha pedido em dezembro, tinha passado batido, o doutor Ambra não tinha visto e tal, e acho que o caso está na recurso lá no Conselho do Ministério Público, e aí pedi de novo, ele deu acesso. Com acesso na intervenção, eu vi algumas das decisões que o doutor Cássio compartilhava lá. Aí deu para a gente ter um norte, por isso ter suspensão. Porque eu pude, por exemplo, saber que o caso do Willian não tinha decisão. Não tinha cautelar. Não tinha cautelar. Aí o doutor Cássio, nesse ínterim, fez aquela manifestação, eu também respondi, mas isso está superado, tá, enfim. Vocês conversaram por telefone? Conversamos no dia justamente desse caso de afastamento lá, que eles votaram uma coisa irregular absoluta, ele mesmo reconheceu, e eu tive cautela de mandar fazer uma ata notorial, acompanhar a reunião, e registrar em cartório tudo o que estava acontecendo. Você enviou isso para o doutor Cássio? Mandei para ele. Ele tem? Tive a ata, porque ele cobrava do Corinthians, o Corinthians não mandava nada, eu falei, eu tenho uma ata notorial. Eu mandei fazer lá, tal. Ele falou, você pode mandar? Eu falei, posso. Posso usar? Eu falei, pode. Tá lá, eu fiz. E eu usei isso também na polícia, todos os inquéritos que eu estou fazendo. Enfim, mas assim, deu respeito por ele e tal, mas assim... Mas tem coisas que a gente que fez carreira, tem entendimento jurídico de algumas coisas, e ele também, tá? A gente acaba tendo esses... Eu acho que assim, a gente... Então você não se arrepende daquela suspensão? Não me arrependo porque eu fiz a técnica. Você quer ver uma coisa? Agora, por exemplo, o doutor Pantaleão assumiu o conselho. Sim. Eu me licenciei. Quem vai presidir a ética? É isso que eu ia perguntar. Maria Ângelo Campos. É isso, perfeito. A hora que for julgar o Andrés, ele vai ficar sem laço se defender no plenário? Como é que vai fazer? Para julgar o Andrés no conselho, já que ele tem a cautelar, ele não pode mandar por escrito? Você vai convencer o cara que vai votar em você como? Você quer ir lá pessoalmente. Não o advogado não pode dar uma procuração para um advogado? Pode até não ir. O estatuto fala isso. Então. Você tem direito de ir ou não ir. Mas pode um advogado dele representar ele? O cara quis me caçar na porrada lá, não está escrito nada, não fez direito de defesa, não tem processo contra mim. Se a mulher for me caçar na porrada, eu falo, peraí, eu quero ir lá me defender. Se tiver uma cautelar, eu não posso ir lá. Eu falo, para aí, eu vou para a justiça e falo, não me julga, eu quero ir lá me defender. Eu quero ir lá na cara desses caras e falo, peraí, gente, olha aqui isso. Ele pode pedir essa exceção na justiça. Lembra quando eu suspendi o direito dele frequentar o clube e os conselhos? Eu fiz uma exceção, mas lógico, eu não sou autoridade pública. Ali é restrito interno. Eu falei assim, no caso de julgamento, ele pode comparecer, mas não é. Eu não sou autoridade, eu não posso autoridade quebrar. No caso, com uma cautelar dessa, se ele autorizar dar uma procuração por advogado e ir lá subir no plenário. Pode assim, mas ele pode bater o pé e falar que quer ir lá. Não pode deixar sem um órgão judicial. Você entendeu? Então, assim, por isso que na época eu quis preservar, porque se você falar, quero que ele se arrebente, vou julgar o cara, amanhã ele vai lá e... Anula tudo. O Augusto pediu muita... Era mais fácil eu jogar com a torcida. Se eu fosse um irresponsável, um moleque, o que eu faço? Vamos julgar todo mundo aí, julga o Augusto, do Duílio. Aí anula tudo. Não, tu mandou andar tudo, expulsou os caras. Daqui uns 6 meses eles voltam em todo mundo lá. Aliás, você não entrou na justiça para, em tese, derrubar o efeito da reunião ali proposta pelo Osmar Stabile, porque, pelo que eu soube, você entende que quem tem que ir à justiça é o Osmar. É legal, é completamente legal. Que ele você não vai entrar na justiça contra aquela decisão. Muito relevante que ninguém muito explorou. Primeiro, é totalmente legal. Tem meia dúzia que tá com ele. Não, tá certo, Isabela é um. Puta ilegalidade, faz isso com eles pra você ver. É ilegal. Primeiro. Segundo, a Ângela foi lá e acabou com a reunião. Então, tudo que aconteceu depois que ela falou tá encerrada a reunião, é ilegal. Você não vai entrar na justiça para, em tese, derrubar o efeito daquela reunião? Não sei, mas assim, eu não acho que ela valeu por 2 motivos. Primeiro, que é tudo legal. Ainda que validarem tudo aquela ilegalidade, porque eles estão tudo lá. Nesse negócio de não votar estatuto, elas estão se protegendo, e para se proteger os caras inventam um monte de narrativa. A presidente em exercício encerrou a reunião, ninguém abriu a boca até ela falar que encerrou e queria matar. Me dá a palavra aí, eu tenho direito, tá? Eu vejo o Rubão falar, nossa, então assim, tudo bem. É tudo irregular, não tem juiz transparente, independente, que não for forçado por gente de poder, que eu acabei de falar aqui, que está lá, que vai dar uma decisão aprovando aquilo tudo. Você acha que pode ter relacionamentos que interfiram nessas decisões? Não tenho dúvida.
Isso é uma pena, né? Porque aí não é o Corinthians, é o caso de qualquer um. Pode ser eu, você, qualquer um. É o que eu falo para as pessoas. Aí, cuidado. Aí é. Porque a hora que você A preservação do Estado de Direito é fundamental para todo mundo. É isso. Cuidado que a hora que você bate palma para um ato de arbitrariedade, amanhã a vítima é você. Eu, quando escrevi Assassinato e Reputação, eu boto lá um poema, um pensamento de um judeu. Que o cara vem hoje, bate no seu vizinho, arromba a porta, arrebenta, e o cara grita socorro, você fala, não é comigo. Vem outro dia, você vai estar sozinho, velho. Aí é com você o negócio. Como é que vai ser o Romeu Tuma Júnior conselheiro? Como sempre foi. O cara vão lembrar de mim, né? Então Agora o Panta vai sentir. Você não sai para descansar. Não, Pelo contrário. Vamos deixar as coisas andar, a gente vai. Você vai ser ativo, você não vai se afastar. Eu espero que as coisas no Corinthians mudem. Você não está então, assim, você não tá saindo do cargo e se afastando. Você vai continuar ativo no conselho. Vamos avaliar, vamos esperar que a verdade, a transparência, que o bom senso prevaleça no Corinthians e o Corinthians consiga descansar um pouco, né? E ande para frente, que o sócio tenha efetivamente o poder dele decidir o destino e que o sócio consiga ouvir, auscultar os reclamos de tantos milhões de pessoas que querem ver o Corinthians sair do que vive hoje. Esse é o caminho natural que eu espero que seja seguido, né? Às vezes não acontece, a gente vai ter que falar, relembrar, berrar lá, mas enfim, eu espero que esse caminho natural, que o meu afastamento sirva para as pessoas terem consciência de que tem que auscultar as vozes que vêm da arquibancada, que vêm do mundo inteiro que é corintiano, para fazer as coisas mudarem lá. Aquela meia dúzia que ele mandar no clube e só ficar mudando a mosca não dá mais. Gente, eu espero que a gente tenha trazido... Eu buscava esclarecimento e veio muito mais do que eu propriamente imaginava. Assim, muita informação. O Romeu acabou citando bastante gente que também fiquem à vontade para procurar a gente aqui da Salazar TV, se quiserem se manifestar. Entrevista importante, esclarecedora, num momento histórico que está vivendo o Corinthians. Esse é o nosso papel aqui, jornalístico. Aqui, como o quadro mesmo diz, nada é em off, tudo é falado na lata. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Romeu, obrigado. Muito obrigado pela paciência, por ter me atendido aqui a essa hora da noite, horas depois de solicitar essa licença que pegou muita gente de surpresa. Obrigado pela entrevista, pela sinceridade aqui com a gente. É isso, pessoal. Se cuidem. Obrigado a todos. Aquele abraço.